Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver. Enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, a ansiedade, o egoísmo, a intolerância e a irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente, com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal. Augusto Cury. Muito boa noite, é um prazer enorme estar de volta aqui, mais uma segundona abençoada, cheia de coisa boa para refletir. E, como sempre, a vida é muito prodigiosa, né? E aí eu estava vindo para cá, pensando em algumas coisas, em algumas reflexões e, de repente, parada no farol, no caminho de vir para cá do meu consultório, aqui de São Paulo, eu olhei para o lado, para a calçada do meu lado direito, e vi um ser humano abrindo uma lata de lixo e, sem nenhum pudor, enfiando as duas mãos dentro do lixo e fazendo uma triagem daquele lixo. O ser humano era um homem, já devia ter lá os seus 40 anos ou mais. Eu não sei porque ele estava tão sujo, tão maltrapilho, tão acabado que às vezes, e grande parte delas, essas pessoas que moram na rua, porque é o caso dele com certeza, tem um aspecto físico que engana a gente no que diz respeito à idade cronológica. E aí, todo sujo, todo rasgado, maltrapilho, com uma expressão de ausência de si mesmo. Não sei se estava sob efeito de alguma substância, mas se não está, ele está no mínimo ausente dele, de alguma forma. E ele ficou triando aquela sujeira toda. Eram papéis e o farol onde eu estava parada demora para liberar, porque são 3 fases, e ele estava lá, triando. Durante todo o período que eu fiquei parada, ele ficou triando. Então, era papel sujo, amassado, resto de comida, garrafa, lata, copos e sujeira mesmo. E ele ia tirando, ele tinha um outro saco que ele estava carregando do lado, e aí ele foi triando e, fundamentalmente, o que ele triou, que eu pude ver, né? E eu acho que ele, depois que eu saí, ele saiu, foi embora também, porque ele fechou o lixo. Ele pegou um pacote do que parecia salgadinho e um embrulho de sanduíche, que parecia ter alguns restos, um copo de milkshake, daqueles grandões, que tinha um restinho, e ali mesmo, sem pudor, sem problema nenhum, ele fuçou dentro do pacote de salgadinho, tirou as migalhas e foi comendo, lambeu o pacote, o papel de sanduíche, e pegou também as migalhas que estavam lá dentro e pegou o canudo do copo de milkshake e sugou o restinho do milkshake que estava ali dentro, que a gente não sabe direito se passou o dia inteiro lá, provavelmente. E ele se muniu daquilo e foi caminhando com aquele resto de lixo na mão e pegou o saco dele e foi andando. Fechou o lixo e saiu no mesmo tempo que eu saí com o meu carro. É óbvio que essa situação, essa cena,
é impactante, é horrível de se presenciar, porque você olha, é um ser humano como você, né? Que está lá vivenciando uma realidade que eu jamais, nessa existência, jamais vivenciei. E espero não ter que vivenciar nunca. Mas aí eu parei para pensar, vindo para cá, que essa situação é muito objetiva, desconfortável, feia, triste, entristecedora, objetivamente entristecedora, porque era um ser humano como eu, que estava com fome e estava fuçando lixo e, entre os restos, decidiu comer aquilo que tinha encontrado. Não, a gente não sabe por quê, eu não sei quais foram as escolhas que essa pessoa fez, que esse cara fez para estar nessa circunstância. O que dá para saber é que não funcionaram, né? As escolhas não foram as melhores. Se tivessem sido, ele não estaria nessa situação. A gente não sabe, inclusive, se ele tem uma história de vida semelhante à minha, por exemplo, com família, com pessoas que procuram ele, que o desejam, se ele é uma pessoa que tem dificuldades psíquicas e se sumiu da vida, se ele foi abandonado quando pequeno, a gente não sabe. A gente não sabe. Se ele fez escolha, se ele tem um vício que fez ele chegar nas ruas, se ele é um drogadito, a gente não sabe. Não, são conjecturas e a gente não tem a menor condição de construir na mente, só com esses dados que eu dei, o que é a realidade desse cara. Então não dá nem para avaliar. Mas dá para trazer para a nossa realidade, para a nossa reflexão, dentro da sua realidade. Você provavelmente que está me ouvindo não vive na rua, né? Não está vivendo na rua. E se você que está me ouvindo, por um acaso, vive na rua, você tem uma condição de pensar de maneira melhor agora. A gente nunca sabe, né? Esse tipo de realidade é, no mínimo, uma ausência de si. Não sabemos por quê. Não sabemos o que levou à realidade dessa pessoa e de tantos milhares que tem por aí. Ontem eu estava andando aqui pela Paulista e uma das coisas que eu falei, como tem mendigo na rua. É muita, a população é muito grande. Não são poucos, são muitos. Andando a pé, você esbarra com milhares deles o tempo inteiro. Né? Grupos sozinhos, em cada quarteirão você vê. Ontem eu vi pelo menos em média, em cada quarteirão, dois mendigos fuçando lixo, deitado na rua, no parapeito de alguma loja e sentado, se alimentando de resto, dormindo enrolado em folha de papelão e jornal e brigando e se pegando com alguém ou molestando pessoas ou exercitando a própria mendicância, né, pedindo objetivamente para as pessoas que passavam no restaurante, pedindo resto, pedindo comida, enfim, tem muita gente. E esses mendigos físicos, objetivamente, que vivem na rua, sujos, maltrapilhos, abandonados de si, eles vivem integralmente a ausência de si. Por isso que estão lá. Só que você que está me ouvindo, traga para a sua realidade, no seu universo emocional, essa percepção. E com essa frase de Carlos Drummond de Andrade, que eu vou falar agora, veja o quanto você exercita a mendicância emocional. Carlos Drummond de Andrade disse: entre as diversas formas de mendicância, a mais triste e humilhante é a do amor implorado. Preste atenção.
o nível de mendicância que você tem vivido na sua vida afetiva. Que é a ausência completa emocional de dentro de você para tentar viver no outro, na ideia do outro, no desejo sobre o outro. Veja o quanto você se esforça para que uma relação, que às vezes nem existe, aconteça. Você abdica de você, abdica da sua realidade, dos seus afazeres, dos seus, da sua conduta de vida, dos seus reais, da sua missão, dos seus dons, para viver em função de achar alguém, de procurar alguém, de encontrar alguém, para que essa pessoa faça o trabalho que você não faz por você. Sabe aquela tristeza que eu falei de ver um ser humano na rua fuçando lixo para pegar resto de comida para se alimentar? É o mesmo que você vem fazendo diariamente, emocionalmente com você, quando você vivencia essa mendicância emocional. E isso é muito triste, porque por mais que você tente justificar, não, eu faço porque ele me ama, ele só não sabe disso. Ah, não, é o jeito dele, mas eu amo por nós dois. Ah, não, ele me ama, só que ele tem medo. Então eu entendo ele. Eu tenho paciência e eu vou conseguir conquistá-lo. Ah, não, ela é muito livre, ela gosta de ter liberdade, então eu dou o espaço dela e aí, toda vez que ela volta, eu estou aqui esperando por ela. E quantas outras justificativas terríveis você tem dado para você para permanecer nesta mendicância emocional. E por isso tem tido todos os resultados piores que a gente pode ter quando exercita essa atitude diária. Essa mendicância, quando a gente se engana, quando a gente faz um esforço, a partir do princípio de que eu faço um esforço para estar com o outro, pronto, eu estou mendigando. Estou mendigando. Não há como ter uma relação afetiva saudável quando eu faço um esforço para que o outro esteja comigo, ou para que eu me adapte ao outro, ou para que o outro não se sinta pressionado e se adapte a mim. Quando há um esforço, quando eu tenho que deixar de ser eu, ou o outro tem que deixar de ser ele, não há saúde nesse relacionamento. É matemática. Quando você abdica de algo em você para estar com o outro, ao contrário do que tudo que nós aprendemos, equivocadamente ainda, de maneira muito deformada, estar com o outro, amar ao outro, não é desabonar você, não é abandonar você, não é deixar de ser você em origem, para se adaptar para essa história, para estar com o outro, essa história de, quando a gente se relaciona, num relacionamento afetivo, todo mundo tem que ceder. Eu tenho que me castrar em algumas coisas, eu tenho que abandonar algumas coisas e o outro também para estarmos juntos. Bom, isso aí não é relacionamento afetivo saudável, isso aí é prisão. Isso aí é codependência, é outro nome. Relação afetiva saudável só existe quando eu não abandono quem eu sou em origem e nem o outro, para estarmos juntos. Então, eu continuo com as minhas atividades, eu gosto de dançar, eu continuo dançando, mas o meu parceiro não gosta. Então, ele vai ter a autoestima dele bem trabalhada para entender que, apesar de eu estar com ele, eu ainda vou dançar, porque isso faz parte de mim, faz parte da minha alma, e se eu não estivesse com ele, eu estaria dançando. Ou aquela pessoa que só tem Facebook quando está solteiro. Ou tem Instagram quando está solteiro. Porque se está se relacionando, se começou a se relacionar, faz um acordo, olha, vamos sair do Facebook os dois para a gente não ter problema. É um mínimo, a mínima a assinatura que tem nesse contrato, quando começa a namorar e fala, vamos sair os dois do Facebook para não termos problema, eu sou tão inseguro, e eu também, que a gente não consegue se relacionar com o mundo com garantia, com tranquilidade, com a cabeça tranquila, em pensar que você escolhe ficar comigo e que eu não corro risco.
Eu não confio em você, você não confia em mim, então é melhor a gente se prevenir. É isso que está acontecendo. E, infelizmente, as pessoas acreditam que isso é prova de amor. Né? Como diz o texto do Augusto Cury, que eu disse no início, quando você entende a vida como falta de paz, falta de prazer, falta de valor, de florescer, de vida florescendo, para se amalgamar, para sentir dúvida, desconfiança, insegurança, só para estar com o outro, joga fora, limpa a sua mente. Como você faz quando escova os dentes, a higiene bucal, passa fio dental na tua mente, nos neurônios, porque isso não leva a nenhum tipo de relação afetiva saudável, de qualidade positiva. Isso leva a finalização de, no mínimo, autoimagem, autoestima e um exercício, um alimento de codependência neurótica e doentia. É isso que faz. Agora, se você quer realmente um amor verdadeiro, você precisa começar pela fonte de origem, que é você. Se você percebe que você está nesse estágio de mendicância, você se arruma para conquistar. Pronto. Já tem que prestar atenção mais ou menos nesse movimento. Espera aí. Eu tenho que me fantasiar de outro alguém para ser interessante para as pessoas olharem para mim? Ou eu sou essa pessoa quando eu estou com alguém ou sem alguém? Eu me visto desse jeito quando eu estou com alguém ou quando eu estou sem alguém? Ah, então tudo bem. Então faz parte da sua personalidade. Ok. Então, ok. Agora, eu tenho que parecer emocionalmente com alguma outra pessoa que não é a minha realidade. Então, eu tenho que parecer feliz, eu tenho que parecer bem resolvida, eu tenho que parecer bem relacionada, eu tenho que parecer o tempo inteiro que eu estou viajando, que eu estou na balada, que eu estou na night, que eu estou cheio de amigos. Então, já outra coisa que precisa reformular. Você não é essa pessoa, você faz um esforço para estar, você faz um esforço, fica tirando selfie o tempo inteiro para mostrar o quanto você... Se você foi lá... outro dia eu vi uma selfie terrível que passou pela internet de uma pessoa que não gosta de viajar e dando dicas lá, um cara dando dicas de como você fingir que está na praia. Então, ele pega o celular, coloca os dedinhos dele numa paisagem fake de praia, coloca os dedos dele na frente da paisagem e põe uma legenda. Ô, vida difícil, que é bem original, né? Um horror, que todo mundo faz a mesma coisa. E coloca as pernas e tira a foto. E estou no mar de Cancún. Que é isso? E deve estar cheio de gente que faz esse tipo de coisa, que tira foto e coloca, a balada tá ótima, e na verdade tá lá dentro do quarto dela, e tantos outros subterfúgios para tentar mostrar para o outro o que não existe. Você é esse tipo de pessoa? Então, dá insalubre. Você não tá bem? Não tá bacana. Agora, quer sair desse estado de mendicância? Vai para um tratamento, meu bem. Não tem outro jeito. Você pode fazer sonoterapia, pode fazer oráculo de tudo quanto é jeito, ritual de tudo quanto é jeito, massagem, tudo que você fizer. Se você não mudar o padrão mental, para que todas essas coisas façam efeito não superficialmente apenas, mas aprofundamento, você não sai desse ciclo vicioso. Então, você vai continuar atraindo as pessoas que têm exatamente esse tipo de energia que você está emanando. Lembra-se que a vida é um eco. Se você não gosta do que você está recebendo, mude o que você está emitindo. E para mudar o que você está emitindo, você precisa mudar o que você tem dentro de você. A maneira de enxergar você. Quando você diz, eu me sinto tão sozinho, o que há de tão ruim em estar só com você? Eu não sei ficar comigo. Ok, então chegamos num ponto fundamental. Então, tem que aprender a ficar sozinho.
Você só vai saber estar com o outro, se relacionar com o outro, se você souber primeiro se dar suporte sozinho. Se você é aquele tipo de pessoa que acordou de manhã, já dá faniquito, precisa encontrar alguém na lista de telefone, na lista do WhatsApp, para almoçar com você, você está perdido, meu amor. Está perdido. Você não sabe almoçar sozinho, você não sabe fazer uma comida para você não sabe ir no cinema sozinho, você não sabe fazer as coisas por você, sem ter que dividir com ninguém, simplesmente por saborear com você, então você está perdido. Você está num beco sem saída, você está na mendicância. E precisa sair dessa mendicância emocional para que você mude de faixa de vibração e atraia pessoas mais saudáveis, do jeito que você imagina que você quer. Porque é só uma questão de imaginação, porque, na verdade, nas vias de fato, no concreto, o que você quer é uma pessoa tão adoecida quanto você, que vem nutrir essa mendicância sua, que vem abandonar-se para viver em função de você. Só que dura por um período isso, né? De uma maneira razoavelmente fofa. Depois fica um porre, fica chato, fica pesado. Aí entra o esquema de briga, de discussão, de acusação mútua. E aí chega naquele ponto maravilhoso em que vocês decidem casar, ter filhos para continuar aquela história da família Doriana, né? De todas as outras margarinas pela televisão. E cada um tem uma TV, cada um dorme num horário separado, não se relacionam, só se relacionam, é uma firma, é uma empresa. Se relacionam para ver as metas, os objetivos a serem atingidos, mas não se aprofundam, não vivenciam o lado saboroso da relação afetiva. Então, é essa percepção que faz a gente realmente mudar de ritmo e mudar de realidade. Se você está achando ruim a sua realidade de hoje, mas você continua agindo da mesma forma, você vai continuar tendo os mesmos resultados, como já dizia o outro. Você quer mudança, mas continua agindo da mesma maneira. Você quer gente nova, mas você continua com os mesmos hábitos mentais. Você quer reformulação, você quer melhorar, você quer se sentir melhor com você, mas continua agindo da mesma maneira, pensando as mesmas coisas, no mesmo formato, falando com as mesmas pessoas e indo pelo mesmo caminho. Não há como ter novidade, não há novidade, mudança, se você não mudar o ritmo, se você não romper barreiras aí dentro de você, começando pela maneira como você aprendeu a se tratar. Então, veja se você está nessa mendicância emocional, que é a mais humilhante de amor implorado, como diz Carlos Drummond de Andrade, ou se você tem desejo real e assume o seu direito como um ser de luz perfeito, um aprendiz de viver como qualquer outro, nessa nossa vida, nessa nossa existência, o teu direito de ser feliz de maneira saudável. Se é essa a tua proposta, então rompa com os seus paradigmas, mude a maneira de agir com você. A única maneira de você encontrar relações afetivas produtivas, verdadeiramente afetuosas, honestas, gostosas, saborosas, é você mudando a relação que você desenvolveu com você. Tá bom? Vamos embora mandar beijo, abraço, cheiro e amasso, uma cafungada no cangote da galera que faz aniversário essa semana. Beijocas instaladas para o Guilherme Ultremari, que faz aniversário hoje. Junto com ele, a Adriana Ostanelli e a Renata Matz. Parabéns também amanhã, dia 13, para Nai Leonardi, a Alessandra Macedo, a Tereza Matos Arzola, a Ilza Oyama e a Cristiane Forcinito. Parabéns também para Elaine Cardoso, a Estela Badajoz Teixeira e a Adriana Gonçalves dos Santos, que aniversariam dia 14 de janeiro. Parabéns para Carla Israel, para Ana Paula Pompeu de Souza, para Patrícia Blau e para o Lucas Fernandes, que faz aniversário dia 16 de janeiro. Parabéns para Lorena Prado, Marilúcia Nutivatiano, a Eloleles Castro, a Ana Paula Bastilha, o Edson Carazoli, a Laura Jane, a Silvia Marasco e a Carolina Ribeiro Silva, que aniversariam dia 17 de janeiro. E, finalmente, parabéns para Manuel Nascimento, para a Zilda Nascimento e para o Lúcio Aguilar, que faz aniversário dia 18 de janeiro. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Parabéns, parabéns, é o que desejam.
Obrigado pela sua audiência. Lembrando que essa semana começa a primeira Roda Nirvana lá em Vinhedo, na quarta-feira, dia 14, às 20 horas, lá no Espaço Verde Luz Terapias. E também a primeira Roda Íris lá em Valinhos, na sexta-feira, dia 16, às 20 horas. É só pintar por lá. Obrigado a todos vocês pela audiência. Obrigada, Pedro. Uma excelente semana e até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.